Fala galera, vamos receber mais notícias do Vasco, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Vasco faz proposta por atacante do Casa Pia. Segundo André Hernan, a derrota por 2-0 para o Flamengo na noite do último sábado, 15 pelo Campeonato Carioca, acendeu um alerta no Vasco quanto à necessidade de novas contratações. O Cruz Maltino, inclusive, acordou os torcedores neste domingo com uma boa notícia. Segundo informações do portal UOL do jornalista André Hernan, o Vasco fez uma proposta para contratar o atacante Nuno Moreira, destaque pelo Casa Pia, de Portugal. Nos últimos dias o clube vascaíno abriu conversas pelo atacante de 25 anos e já deixou formalizado o interesse. Agora, o Vasco aguarda a resposta do Casa Pia para dar prosseguimento. Na temporada, Nuno Moreira já contabiliza 9 gols e 5 assistências no clube português. Ele tem contrato com o Casa Pia até o final de 2026 e ficou próximo de ser transferido ao Braga, de Portugal, mas a negociação não avançou. Vasco também negocia com outros nomes. O Vasco segue negociando outros nomes no mercado. Para o setor ofensivo, por exemplo, o clube carioca negocia com Benjamin Garré, do Krylia Sovetov Rus, e também Lloyd Augusto, do Alanyaspor Tour. Estão em estágio final de conversas por um acordo. Carille se esquivou de comentar sobre reforços. Em entrevista coletiva após a derrota para o Flamengo, o técnico Carille foi questionado sobre novos reforços para a equipe, mas decidiu não comentar e passou a resposta para a diretoria. Enquanto o jogador não estiver aqui, eu não vou falar. Eu passo para a diretoria falar sobre isso, disse Carille após o jogo. Léo Jardim é sincero e expõe briga com Vegetti em derrota do Vasco para o Flamengo. Nervos à flor da pele, Vasco é derrotado para o Flamengo. O Vasco entrou em campo na noite do último sábado, 15. Buscando a classificação para a próxima fase do Campeonato Carioca, o time enfrentou o Flamengo. Com o amplo domínio do time rival, a equipe cruzmaltina teve dificuldades de explorar o seu ataque. No final, acabou perdendo por 2-0, com gols de Bruno Henrique e Everton Cebolinha. Ao longo da partida, a torcida do Vasco viu 2 medalhões do time discutirem em campo. Léo Jardim e Vegetti se desentenderam ainda quando o duelo estava zerado. O Vasco teve problema no ataque em clássico. No primeiro tempo, o Vasco sofreu para encontrar espaço na área do Flamengo. Foram poucas chegadas do clube cruzmaltino, situação que deixou os ânimos à flor da pele. Durante a parada técnica, os 2 medalhões de Carille foram flagrados pelas câmeras em um bate-boca tenso. Ambos gesticularam muito. O assunto da conversa não foi revelado. Léo Jardim confirmou a briga com Vegetti. Durante a entrevista no intervalo, Léo Jardim explicou o teor da conversa e confirmou que os dois realmente discutiram. Foi uma situação do jogo, o bate-boca com Vegetti. Claro que os nervos estão à flor da pele, não dá para pedir por favor e com licença, disse. A gente acaba discutindo, mas sempre pelo bem do Vasco. Tivemos muita dificuldade, nos impuseram um ritmo e uma pressão muito fortes. Não conseguimos impor nosso jogo, completou ele. Flamengo vence Vasco por 2-0 com direito a golaço. Confira como foi apito inicial. Neste sábado, 15, Flamengo e Vasco se enfrentaram no chamado Clássico dos Milhões, válido pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. A bola começou a rolar às 21h45, horário de Brasília. No estádio do Maracanã, a etapa inicial foi completamente dominada pela equipe do técnico Felipe Luiz, que teve a maior posse de bola e chegava constantemente com velocidade na área de seu adversário. Diferentemente, o cruzmaltino não conseguia chegar na área do rival. Aos 10 minutos de jogo, Gonzalo Plata foi derrubado por Zuccarello na área e o árbitro deu pênalti. Bruno Henrique cobrou e abriu o placar para o Flamengo. Plata chegou a ampliar após cruzamento de Arrascaeta e desvio de Léo Jardim, mas o VAR checou o lance e deu posição irregular. Etapa final. Após o intervalo, o Vasco parecia até outra equipe, pressionando por um bom tempo a equipe rubro-negra. Após cruzamento de Puma Rodrigues, Vegetti subiu muito para testar firme no travessão. Aos 43 minutos do segundo tempo, Wesley disparou no ataque e tocou para Everton Cebolinha, que ajeito e bateu colocado no ângulo direito do gol, marcando um golaço, colocando números finais à partida. Próxima partida das equipes. O próximo compromisso do Flamengo será no próximo sábado, 22, diante do Maricá, às 16h30, horário de Brasília, no estádio Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Carioca. Já o Vasco da Gama enfrentará o União Rondonópolis pela primeira rodada da Copa do Brasil nesta terça-feira, 18h às 21h30, horário de Brasília, no estádio Kleber Andrade.
Após derrota no clássico, Vegetti diz que a equipe do Vasco jogou sem vergonha no primeiro tempo. Vegetti criticou a postura da equipe do Vasco. O Vasco perdeu por 2-0 para o Flamengo no primeiro clássico do ano entre as equipes. Após a partida, o atacante Vegetti comentou sobre a fase do time e disse que a equipe precisa melhorar. Segundo o atacante, o primeiro tempo foi determinante para o resultado, já que o Vasco não ameaçou o gol de Rossi durante os primeiros 45 minutos. Por outro lado, sofreu com as descidas do Flamengo. O capitão do Cruz Maltino também disse que o elenco tem que ter autocrítica para melhorar no momento difícil da temporada e se esforçar em dobro para seguir melhorando. Acho que o primeiro tempo foi muito ruim, a gente tem que ter muita autocrítica no primeiro tempo, jogamos sem vergonha. No segundo tempo nós melhoramos, mas eles têm um time muito qualificado, fizemos um grande esforço, mas tem que seguir trabalhando, ser humilde, trabalhar mais e ter mais sacrifício. E tem que melhorar muito, disse o capitão do Vasco. Gigante pode se complicar no Cariocão. O Gigante da Colina faz as contas e torce para que rivais diretos não vençam nesta rodada. Em caso de triunfo de Sampaio Corrêa, Fluminense, Nova Iguaçu ou Maricá, o time da Cruz de Malta vai deixar a zona de classificação e precisará vencer o Botafogo. Caso o cenário não aconteça, o clube decidirá uma das vagas com o Glorioso, que está fora da zona de classificação na quinta colocação, com 13 pontos em 10 rodadas disputadas. Próximo jogo do Vasco. O Vasco fará uma pausa no Campeonato Carioca e enfrentará o União Rondonópolis em partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil 2025. Na sequência, enfrenta o Botafogo no fim de semana em jogo decisivo para as equipes. Para acompanhar todos os bastidores do Cruz Maltino, acesse o site do Bolavip Brasil, que faz a cobertura do pós-jogo com repercussão da torcida e coletiva de imprensa com os treinadores. Torcida do Vasco pede demissão de Carille após clássico contra o Flamengo. Torcida fica na bronca com Carille. O Vasco foi superado pelo Flamengo por 2-0 na penúltima rodada do Campeonato Carioca. A equipe comandada por Fábio Carille foi dominada durante o primeiro tempo e, mesmo equilibrando as ações na segunda etapa, acabou sofrendo o segundo gol na reta final da partida. Após o duelo, a torcida Cruz Maltina usou a rede social X, antigo Twitter, para detonar o treinador do Vasco. Muitos torcedores disseram que o Vasco perdeu 2 meses da temporada investindo na filosofia de trabalho de Fábio. Na maioria das mensagens, os torcedores do Vasco questionaram a permanência do treinador para o restante da temporada, mostrando que os fãs do Cruz Maltinos perderam a paciência em poucos jogos. Reações dos torcedores. O perfil Guerreiros da Colina comentou: quem diria que escolher Fábio Carille para ser treinador em pleno 2025 não daria em alguma coisa, não é mesmo? Não há discrepância técnica ou carência de elenco que justifique um time tão mal treinado, disse. João Tavares também ficou revoltado com o treinador. Perdemos 2 meses com o Carille, e já vai ter que trazer outro treinador. E todo mundo sabia disso, disse. O perfil JN questionou a permanência do treinador. É pedir perdão para o Rafael Paiva e trazer ele de volta, porque o Carille matou o time. A diretoria não contrata, o time não tem velocidade, não tem pontas, não tem P. Nenhuma, argumentou. Leozinho ficou revoltado. Vasco de Fábio Carille perdendo o clássico para o Flamengo com 30% de posse de bola, e incrível uma finalização em 45 minutos. Águas passadas, mas é sempre bom lembrar de refrescar a cabeça de alguns. Por essas e outras tenho mais paciência com Caixinha, finalizou. Próximo jogo do Vasco. O Vasco dá uma pausa no Campeonato Carioca 2025 para enfrentar o União Rondonópolis fora de casa pela primeira fase da Copa do Brasil 2025. Porém, no próximo domingo, a equipe mede forças contra o Botafogo pela última rodada do Cariocão. Ambas as equipes precisam vencer na última rodada para avançar para a fase final do torneio regional. Para acompanhar todo o cotidiano do Vasco da Gama, acesse o site do Bolavip Brasil. E você, torcedor? O que você acha da demissão de Carille do Vasco? Deixe sua opinião nos comentários.